Bem, eu tenho... Quando me perguntam sobre visão de futuro, é meio complicado para mim, porque eu me assumo misticamente, né, na linha do que disse Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Eu vivo cada momento, eu procuro cortar o cordão umbilical que me liga ao passado e que me liga ao futuro. Tento fazer do breve o intenso, que talvez fazer do breve o intenso seja a única forma de tornar a eternidade uma experiência. Você só pode tornar a eternidade uma experiência se você viver intensamente o presente. E eu sou assim, então eu não penso no futuro e também não penso mais no passado. Mas, como a pergunta que me é feita sempre é essa, e o futuro? Eu poderia falar do futuro meio forçadamente, não muito espontaneamente, imediato e imediato. Imediatamente eu me colocaria diante do futuro ainda enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal. Cargo a que ascendi por indicação do professor Celso Antônio Bandeira de Mello e um trabalho, um apoio de amigos como o Paulo Modesto mesmo, como o Sérgio Ferraz, Adilson Dallari, não é? Na área acadêmica, para falar apenas da área acadêmica. E, por exemplo, Fábio Comparato me ajudou muito nesse projeto. Tudo sob a liderança de Antônio Carlos Mendes, Michel Temer, mas tudo sob a liderança de Celso Antônio Bandeira de Mello. Então, enquanto ministro do Supremo, eu percebo como aquela Casa de Justiça pode antecipar o futuro e pode dar uma clareada nos horizontes mentais do futuro, pode quebrar preconceitos, soterrar condicionamentos, né? Superar pré-compreensões, influenciar no curso da vida, sempre na perspectiva da Constituição. Para mim, o grande desafio do Supremo é se assumir como militante da Constituição. Quer servir bem ao povo, quer praticar o constitucionalismo de 3 vértices, o individual, o social e o fraternal, aplique a Constituição. Porque a Constituição é, a meu sentir, um melhor instrumento de trabalho de que um operador jurídico identificado com esses valores, né, pode... Aqui ele pode servir, aqui o operador jurídico pode servir. Os valores que mais dão significado à vida individual, à vida coletiva, já estão na Constituição. E o Supremo é uma casa de fazer destino. O Supremo, certa feita eu ouvi isso, acho que foi de Carmen Lúcia, é como regente de uma orquestra. Faz um movimento, a orquestra que a sociedade acompanha. E o Supremo hoje está muito próximo da sociedade, porque se assume enquanto militante da Constituição e tem também outras características. Por exemplo, na composição dos ministros hoje, não há um líder intelectual por antecipação. Ninguém é a prioristicamente condutor do pensamento, do sentimento de ninguém ali. Cada liderança é episódica, é pontual e rompe no bojo de uma discussão ou de um processo. Num determinado processo, o líder é um ministro. No processo seguinte, ele já é um liderado. Um novo líder aparece. Não há no Supremo Tribunal Federal hoje, a prioristicamente, ninguém que influencie marcantemente os outros. Isso me parece uma nota distintiva da atual composição do Supremo, altamente afirmativa. Não há um a priori, né? A prioristicamente ninguém manda em ninguém, ninguém influencia ninguém. Ninguém influencia ninguém. Isso é ótimo. Então eu me vejo como um servidor do Brasil, um servidor do povo, um servidor de valores que estão na Constituição, com possibilidade de concretização pelo meu trabalho lá no Supremo e os demais ministros. Eu diria o mesmo do do Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral, eu ainda vou ficar por mais de um ano lá, acho que ele tem contribuído para dar uma clareada nos horizontes. Ele tem inovado mais e mais, aplicando com um pouco mais de rigor, né, de apego aos valores
todas as normas jurídicas efetivamente saneadoras dos costumes eleitorais, que são costumes muito viciados em nosso país. Então, o futuro, para mim, tem essa vertente profissional. Agora, se afastarmos a figura do Supremo Tribunal Federal, a minha própria figura de magistrado, e me assumir como cidadão e como partícipe desta vida de aquém-túmulo, para sempre lembrar Guimarães Rosa, e também dizem que se expressava assim Mário de Andrade. Eu acho que teremos um futuro bom. A humanidade caminha para frente. A despeito de tudo, das dificuldades, da explosão populacional, não é, da hegemonia hoje solitária dos Estados Unidos, não é, com seu pensamento único, que resiste, ainda resiste, apesar dessa crise do capitalismo, de viés financeiro. Acho que o futuro é promissor. E assim eu digo a partir da democracia que se implanta como uma questão planetária. É tão importante assegurar a democracia como princípio de organização da sociedade e como princípio de organização do Estado. É tão necessário assegurar a democracia no mundo como combater com competência, com vontade, os fatores de poluição ambiental, degradadores do planeta, e implantar também a ética na política. São os 3 temas que vão transformar o mundo. A ética na política, parodiando um pouquinho Tobias Barreto, eu poderia dizer, onde a ética da política não é tudo, a política não é nada. Tobias Barreto disse, onde o povo não é tudo, o povo não é nada. Então, a ética na política, a democracia como princípio de organização do Estado e da sociedade global. E democracia e o combate aos fatores de poluição ambiental. Essas 3 questões juntas, a democrática, a planetária, a ecológica e a ética, juntas, num plano de consciência, num plano superior de uma consciência universal. Essas 3 questões asseguram um futuro promissor para a humanidade. Elas vão se afirmar. Aliás, as minhas linhas de pesquisa, enquanto acadêmico, têm como ponto fixo, né, tem como ponto de incidência a democracia. Eu sempre falo da democracia. Não foi à toa que a nossa Constituição, no seu preâmbulo, disse: nós, representantes do povo, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para implantar um Estado democrático. Para instituir um Estado democrático. Então, a ideia-força, a fórmula política de Pablo Verdú, a ideia-força que orientou os trabalhos constituintes, foi a da implantação de um regime democrático. E tem mais, ali no preâmbulo também está magnificamente posto, uma democracia que tem um fim, destinada a quê? Aí vem a assegurar, e vem 6 valores decisivos, fundamentais, que dão mais significado à vida individual e coletiva. São a liberdade, a segurança, o desenvolvimento, o bem-estar, a justiça e há um 6º valor: liberdade, segurança, igualdade. Olha, liberdade, segurança, igualdade, bem-estar, desenvolvimento e justiça. E vem o arremate perfeito. Esses 6 valores são ali qualificados no preâmbulo como supremos. Não há outros acima deles. Mas supremos de que tipo de sociedade? Aí vem, de uma sociedade pluralista, fraterna e sem preconceitos. Quer dizer, na linha de largada está o quê? A democracia. A democracia viabilizadora desses 6 valores para o alcance desse tipo de sociedade altamente qualificada. Nós podemos até dizer o seguinte: só a democracia viabiliza esses 6 valores e somente eles planificam a democracia, né? Como no aparelho autorreverse.
como no aparelho autorreverse. Só a democracia viabiliza a concretude, portanto, a concreção desses 6 valores, e só eles, assim concretizados, plenificam a democracia. Pode olhar minhas linhas de investigação, minhas linhas de pesquisa, o norte, a estrutura dos meus votos, da minha produção como professor, como escritor, tudo gravita numa órbita chamada democracia. Chega a dizer num dos meus livros, Teoria da Constituição, que não é com o metro da dignidade da pessoa humana que se mede o tamanho da democracia. É o inverso. É com o metro da democracia que se mede o tamanho da dignidade da pessoa humana.